ciclos alterados, suores noturnos, alteração de humor, um ganho de peso diferente de como você sempre teve na vida. Será que estes são sintomas de perimenopausa? Será que você está próxima da menopausa? Essas são algumas coisas que a gente vai falar hoje, e eu trouxe esse tema baseado em muito do que vocês mandam de perguntas. Então, às vezes vocês me contam que estão com um ciclo longo, que não estão menstruando como antes, ou que estão tendo sintomas de muitas alterações no corpo, no ciclo, ou que alguns exames ficaram alterados. E eu sinto que existe, sim, alguns sinais que nos falam dessa transição hormonal, mas ainda existe muita confusão também em relação a isso, principalmente uma negligência de outros fatores que podem estar afetando a nossa saúde e causando esses sintomas, e um desconhecimento talvez de todas as fases que a gente está passando. Se uma mulher com 45 anos chega e me pergunta se ela tem dúvida que ela está na perimenopausa, eu já entendo que ela tem algum desconhecimento ali sobre essa fase de transição na vida, porque uma mulher aos 45 anos automaticamente vai estar na perimenopausa, mas isso não quer dizer que ela vai entrar na menopausa no ano que vem ou daqui 2 anos. Então eu quero muito que a gente converse sobre isso hoje, que vocês tenham essa clareza, porque nós, querendo ou não, vamos passar por esse período, vamos passar por essa transição, e mesmo que a gente tente bloquear o nosso ciclo de diferentes formas, o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso tecido muscular, o nosso tecido de gordura vai falar pra gente que a gente tá passando por isso, vai comunicar pra gente que a gente tá passando por isso. Então é muito legal a gente entender também, e principalmente entender as nuances que podem agravar sintomas que às vezes não são só dessa transição, que são de outros fatores que podem estar sendo negligenciados, e comumente a gente recebe uma conduta de toma aqui, bloqueia o seu ciclo pra você não sentir mais nada, e às vezes isso nem resolve ou até piora a questão. Recentemente eu assisti uma minissérie no Netflix, recentemente não, esse ano, não sei quando, que é Uma Nova Mulher, não sei se alguém já assistiu, aquela série da Turquia e fala um pouquinho de outras questões, mas me chamou a atenção um episódio onde a Ada, que é a personagem principal, vai à ginecologista e ela fala: olha, eu acho que eu tô na menopausa, eu não tô menstruando mais, enfim, né, queria saber o que tá acontecendo, não tô dormindo bem, e ela tem aqueles tremores também, então tudo isso tava muito agravado. E eu falei, olha que tema legal pra gente conversar, porque aquilo representa justamente o que muitas mulheres às vezes estão passando, mas não conectam. Ela não estava na menopausa, mas ela estava passando por um processo de separação, por um processo de mudança no trabalho, por conflitos de relacionamento, às vezes não tá dormindo bem, e com todo aquele estresse não tá se alimentando bem, então o corpo dela automaticamente reagiu, deixando ela não menstruar, não ovular, né? Então geralmente quando a gente para de menstruar é porque o nosso corpo deixou de ovular também. O inverso pode acontecer, mas vou deixar isso para outro tema, mas é uma resposta do corpo a todo esse processo de demanda e de estresse. E talvez vocês mesmos já tenham passado por isso, ou percebido, ou ouvido relatos de amigas. Então, perdi a minha avó, a minha mãe, que era muito importante pra mim. Eu menstruei, sei lá, 10 dias depois da minha menstruação, ou eu tô sem menstruar há um tempo. Eu tô com uma filha doente, e aí meu ciclo fica todo alterado. Tudo isso pode estar agravando muito esses sintomas, e nem sempre a gente tá, de fato, na menopausa. Então, a gente pode, sim, ter outros fatores que vão ter sintomas muito parecidos com o da menopausa sem a gente estar na menopausa. E aí, um dos sintomas que automaticamente as mulheres pensam quando elas têm, que é a questão de ter os suores noturnos. Quem tem suor noturno automaticamente quase pensa, nossa, eu tô muito próximo da menopausa. Mas, meninas, a gente tem muitos outros fatores que podem causar suores noturnos. Por exemplo, se a gente tem uma alteração de cortisol, onde você talvez está num momento de vida mais intenso mesmo, você sente até com mais energia, literalmente você está num momento de luta, e é aquele período onde naturalmente tem um despertar noturno por volta das 3 da manhã. Porém, nem sempre a gente pode ter um sono mais leve nesse período, mas só esse fato do cortisol aumentar, ou até dele estar muito baixo, dispara muita adrenalina, e a gente pode ter um disparo de suor aí do corpo tentar se restaurar como um todo. O corpo sempre tende ao equilíbrio, então se alguma coisa tá muito alta ou muito baixa, o corpo fica trabalhando intensamente para aquilo voltar à homeostase. E é aí que a gente desgasta nutrientes, é aí que a gente gera inflamação. Por exemplo, quando a gente fala, o seu
corpo está ácido, não quer dizer que o seu sangue está ácido, por exemplo, mas quer dizer que o seu corpo está tendo que trabalhar muito para restaurar o equilíbrio do pH do seu sangue, tá? Então esse é um exemplo de tudo que o corpo faz, ele tenta voltar para essa homeostase, e às vezes esse processo é o que gera esse suor noturno. Uma outra questão são as hipoglicemias. Quem me acompanha um pouquinho mais no Stories, há acho que semanas atrás, meses talvez, eu compartilhei alguns gráficos de alunas e de mulheres que eu acompanho, como é comum ter hipoglicemia à noite. E nesse quadro de hipoglicemia, então o corpo fica muito sem energia na corrente sanguínea, é a mesma coisa, ele vai disparar a adrenalina pra você tentar chegar numa homeostase, e muitas vezes isso pode te levar a ter esses suores, esses calorões noturnos. Aqui a gente vai pensar tanto numa pessoa que comeu muito carboidrato refinado antes de dormir, comeu uma macarronada sem nada acompanhando, e aí ela tem uma hipoglicemia de rebote, ou também uma pessoa que restringe muito carboidrato à noite, ou que tem uma demanda energética muito alta, e aí o corpo não consegue sustentar por todo esse tempo essa glicemia estável. Então isso leva ela a também entrar num quadro de hipoglicemia. E isso é assim, a gente consegue ajustar facilmente. Às vezes em 2, 3 dias ali ajustando, você já sente tanto melhora no sono, quanto melhora nessa questão da hipoglicemia, a gente acompanhando o gráfico ali do monitor de glicemia. Isso é bem legal e fácil da gente ajustar, tá? Geralmente. A gente pode também ter alteração na tireoide, né? E aí não necessariamente a gente vai ter afetar a questão do suor noturno, mas do ciclo como um todo. Então, nem sempre é uma questão de você estar realmente com o estrógeno mais baixo e isso tá causando todo esse processo de suor noturno. Bom, então, ciclos ficarem mais curtos, 23 a 26 dias, podem ser sintomas de perimenopausa. Legal. O que é a perimenopausa, tá? Algumas pessoas chamam de climatério 2 anos antes da entrada na menopausa. Eu gosto de chamar de transição hormonal ou perimenopausa, mas acredito que transição hormonal fica mais claro o que está de fato acontecendo com a gente. A média de uma mulher entrar na menopausa é 50 a 51 anos. A média, tá? Tem mulheres que vão entrar com 55, tem mulheres que vão entrar com 47, e os dois são considerados saudáveis. O diagnóstico de menopausa precoce é quando uma mulher entra na menopausa antes dos 40 anos de idade. Teoricamente isso é raro, tá, gente? E de fato eu acredito que é bem raro essa menopausa precoce. Geralmente eu vejo outros fatores alterando essa questão do ciclo hormonal e menstrual da mulher. E às vezes tem até alguns casos que elas receberam um diagnóstico de menopausa precoce antes, mas eventualmente a gente consegue reverter. Então, essa questão de entrar na menopausa próximo, no médio dos 50 anos, 10 anos antes, a gente começa a transição hormonal. Média também. Ah, Pri, eu não sinto nada ainda. Vou já contar que talvez você sinta, mas não associe. Nem sempre os primeiros sintomas não são de alteração no ciclo. 10 anos antes a gente começa alguns ajustes e algumas mudanças. E essas mudanças, elas vão ter 4 fases. Então, muitas vezes você está no período da transição hormonal, mas você está na primeira fase. O que é a primeira fase? É quando a gente tem mais alteração de humor, onde a gente tende às vezes a ficar um pouco mais irritada, um pouco mais chorona no período pré-menstrual. Ah, Pri, mas eu tenho 30 anos, será que eu já tô na perimenopausa porque eu tenho esses sintomas? Não, com certeza não. Mas você pode estar, por exemplo, numa predominância estrogênica, você pode estar com uma alteração da tireoide, você pode estar com alguma deficiência nutricional, você pode estar com muitas demandas na sua vida, e tudo isso tá também afetando o seu ciclo. Mas, se você é uma mulher que antes não tinha nada desses sintomas, está próximo dos 40 e esses sintomas passam a ser recorrentes, então a gente sempre tem que ver o que é recorrente do nosso ciclo menstrual. Se esses sintomas passam a ser recorrentes, muito provavelmente você já está vivendo um pouquinho dessa transição. E aí, o que envolve essa transição? Tanto um aumento do estrógeno, a primeira questão, e a gente depois começa a perder um pouco de progesterona. Quando a gente tem esse aumento de estrógeno, a gente fica mais suscetível a ter sintomas pré-menstruais, a gente fica mais suscetível a ter acúmulo de gordura em quadril e coxa, a gente fica mais suscetível a ter melasma e ficar talvez um pouco mais alérgica, a gente fica mais suscetível a digerir, a metabolizar de forma diferente o álcool. Então antes você conseguia tomar 2 taças de vinho e hoje você toma uma e já fica mal. Por quê? Esse excesso de estrógeno no nosso corpo, esse aumento de estrógeno no nosso corpo, demanda que ele seja eliminado. Quando ele precisa eliminar mais estrógeno, a gente diminui a nossa metabolização de álcool e de cafeína. Então são alguns sintomas que você pode começar a vivenciar nessa primeira fase da transição hormonal, e muitas vezes eles podem passar despercebidos. Agora, se você vai para a segunda fase, começa a se caracterizar já com algumas alterações no ciclo. Então você começa a ficar com um ciclo mais curto,
Ah, Pri, o meu ciclo era sempre de 28, 29 dias e agora eu tô com um ciclo de 24, 25, 23, 22, ou isso tá alterando, ou tem meses que eu fico com 28 e tem meses que eu fico com 25. Então isso sim pode ser um sinal de que você já tá transitando para a segunda fase. E aí nessa segunda fase também pode ser um momento onde questões do estrógeno ou que já existiam pioram ou que passam a aparecer. Então vem aí aparecimento de mioma, aparecimento de endometriose, lipedema que piora. Então tudo isso pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque fisiologicamente, se a gente não fizer nada, se a gente não intervir, se a gente tiver um desconhecimento total sobre isso, isso vai acontecer, vai piorar, por isso que muita gente olha e fala, nossa, é uma tragédia, mas a gente tem sim alternativas para melhorar isso. A gente consegue melhorar a detoxificação de estrógeno, a gente consegue melhorar a sustentação da progesterona e tudo mais. Mas se a gente só olha para isso acontecendo naturalmente, provavelmente como foi o que as nossas avós passaram, porque elas não tinham acesso a esse tipo de conhecimento, digamos, uma tragédia, é algo mais sofrido mesmo. E a terceira fase é quando os ciclos podem começar a ficar mais longos. Então, é quando você começa, além de perder progesterona, você pode começar a perder um pouco mais de estrógeno também. Só um detalhe que eu esqueci de falar da segunda fase é que podem acontecer com mais frequência ciclos anovulatórios. Pode ser que um mês ali você não ovulou e você começa a sangrar depois de 10 dias do seu ciclo, ou que você tem um ciclo menor de 22 dias. Então, isso são geralmente sinais ou que você não ovulou, ou que a gente chama de fase lútea curta, ou seja, você até ovulou, mas esse corpo lúteo que produz a progesterona não conseguiu se sustentar o suficiente e aí ele durou menos de 10 dias essa fase lútea. Novamente, aqui vem muitos fatores externos a esse momento de transição que podem estar agravando isso, que é o que a gente já vai falar. Mas principalmente, por exemplo, o estresse. Então, geralmente é um momento que a vida da mulher já tá muito demandada. E filhos, às vezes cuida dos pais, ou tem muita responsabilidade no trabalho. Às vezes a mulher tá tentando engravidar nessa fase, e aí já é um estresse a mais, porque ela sabe que ela já tá ali com alguma alteração hormonal começando. Isso não faz nenhuma mulher ficar infértil. Sim, é possível você engravidar nessa segunda fase ainda. E muitas vezes as mulheres até engravidam sem querer, porque tem esses picos de estrógeno também acompanhando. Mas é um momento que geralmente a gente já tem muita demanda na vida. Então isso pode ser um fator já piorando o que já naturalmente está acontecendo. Então o cortisol sempre vai competir ali com a nossa produção de progesterona, ele sempre vai diminuir nossa produção de melatonina, o que afeta também a parte da ovulação. Vai nos colocar em estado de estresse, de alerta, de inflamação mais facilmente, né? Então tudo isso pode estar agravando esse quadro. E aí vem muito perda de nutrientes também, que é o que sustenta essa progesterona. Então selênio, zinco, vitamina A, tudo isso conforme facilmente a gente entra nesse processo, mesmo estando se alimentando bem, a gente perde nutrientes simplesmente porque ou a gente não tem tempo de comer tudo que a gente precisa, ou a gente não come alimentos densos o suficiente, ou porque a gente tá gastando mais do que a gente tá consumindo. Então tudo isso pode acontecer. Voltando para a terceira fase, é a fase onde a gente pode começar a ter uma perda de estrógeno também. Então os ciclos ficam mais longos, você pode começar a se sentir mais secura vaginal, secura de mucosas. Você pode começar a sentir as articulações um pouco diferentes. Você pode, nesse período, começar a sentir calorões noturnos pela queda do estrógeno mesmo. É um momento onde você começa aos poucos a perder esse estrógeno também. E aí a quarta fase seria de fato um período bem próximo ali da menopausa, aonde os ciclos ficam muito longos, então você fica 2, 3, 4 meses sem menstruar, e aí você menstrua, e aí depois você fica mais um tempão sem menstruar. E a entrada na menopausa em si, quando você fica 12 meses sem menstruar direto. Depois desse período, esse período dos 12 meses sem menstruar a gente chama de menopausa, e depois desses 12 meses sem menstruar a gente chama de pós-menopausa. Então essa seria a transformação aí de cada etapa. Agora, o que é muito comum acontecer nesse período, até a Renata comentou ali, ó, ciclo menor, menos fluxos, alteração de humor, insônia, ginecologista tomar antidepressivo, é isso mesmo? Exatamente isso que é muito comum. Muitas vezes a gente recebe orientação para antidepressivo, tá? Enfim, existem várias questões. Se a gente tem uma questão clara na vida, tem pessoas às vezes que têm histórico de depressão antes deste período, antes desse momento. Mas, meninas, a gente tendo conhecimento dessa mudança hormonal é muito importante pra gente atuar na causa. E pode ser que
essa alteração hormonal esteja piorando a nossa saúde mental? Com certeza, principalmente quando você está com os hormônios mais baixos. O período da transição é mais difícil do que o pós-menopausa em si, porque depois da menopausa a gente está com os hormônios baixos, mas a gente está numa estabilidade. Nesse período da transição, o corpo está se adaptando. Literalmente a adolescência reversa. Então é o momento onde você tinha hormônio, o seu cérebro estava cheio de hormônios e de repente ele não tá mais. Esse é o período do desespero das mulheres. Esse é o período que a mulher fala: eu não me reconheço mais, tá muito difícil, eu faço qualquer coisa pra sair daqui. E por isso, assim, eu não julgo quem começa a tomar antidepressivo, mas a gente ter esse entendimento como um todo do que essa mulher tá passando, se às vezes dar um suporte hormonal para ela, seja através de fitoterápicos, seja através de uma progesterona bioidêntica, a gente olhar para a tireoide dessa mulher, o que é muito comum estar alterado nesse período, tá? Por quê? Progesterona e tireoide andam juntinhos. Se eu começo a perder progesterona, a minha tireoide começa a sofrer um pouco também. Se a minha tireoide não funciona, eu deixo de produzir dopamina, por exemplo. Eu diminuo essa conversão de dopamina, né? Que é um neurotransmissor que faz a gente lutar, a gente ter força de vontade, a gente executar as coisas, a gente conseguir enfrentar um desafio. Por si só, esse processo já vai mexer na nossa saúde mental. Se associado a isso, eu tô com uma deficiência de ferro, que tá piorando mais ainda a saúde da minha tireoide, eu tô com uma vitamina D super baixa, eu tô com uma digestão muito ruim e não tô absorvendo nada de zinco, que também preciso pra minha saúde da tireoide. Eu sou vegetariana e nunca me falaram que eu preciso repor vitamina A, porque eu só consumo beta-caroteno. E também afeta a saúde da tireoide muitíssimo. Vejo muitas mulheres com deficiência de vitamina A. Se associado a essa transição que já está acontecendo, eu tenho todas essas deficiências, mais a parte do cortisol que eu falei para vocês, do estresse, tudo vai ficar muito difícil. A saúde da minha tireoide vai lá para baixo, eu vou ficar extremamente deprimida, não me reconheço mais, não consigo mais lutar na vida. Por isso que é muito importante a gente olhar para esse todo e a gente entender que as peças do quebra-cabeça estão juntos. O fato delas estarem junto é bom e é ruim. Por que é ruim? Se uma tá desequilibrada, tem o efeito dominó de afetar todas. Porém, se eu trabalho na melhora de uma, começo melhorando a minha digestão, começo a absorver melhor nutrientes, começo a restaurar a saúde da minha tireoide, começo a detoxificar melhor estrógeno, que também piora a saúde da tireoide. Com isso, começo a melhorar a produção de neurotransmissores. Entendo que eu tô passando por um período de transição hormonal. Entendo quais são as alternativas de fitoterápicos, de bioidênticos que não vão afetar a minha saúde negativamente. E eu tenho outro contexto. Se você está usando um antidepressivo em paralelo a isso, tratando tudo isso, o próprio antidepressivo vai ter uma função melhor, porque muitos antidepressivos trabalham na inibição da recaptação. O que é isso? Você produziu, 5 moléculas de serotonina que se degradariam em 1 segundo. Agora essas 5 moléculas de serotonina vão se degradar em 5 segundos. Isso é o inibidor de recaptação de serotonina. Ele fica mais tempo ali agindo no seu cérebro. Porém, se você está desnutrida, não está consumindo proteína o suficiente, que é super comum, não está consumindo vitaminas do complexo B, porque, tá muito estressado, consome muito café para dar conta, consome anticoncepcional, o próprio antidepressivo depleta um pouquinho dessas vitaminas, a própria produção de serotonina não tá boa. E aí não tem o que a recaptação de serotonina fazer, porque ele vai diminuir a degradação, ele não vai produzir serotonina. Então, por isso que é importante a gente atuar. Se a gente não tem nutriente no corpo, a gente não produz nada. Proteína não é só pra gente ganhar massa muscular. Proteína é pra gente produzir neurotransmissores também. Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Eu posso estar passando por um momento delicado de saúde mental, que tá difícil pra mim, mas eu entendo que eu tô dentro de um processo e eu entendo que tem alternativas e coisas pra eu olhar. O que é muito comum. Às vezes o medicamento parece que não funciona. Às vezes o medicamento da tireoide parece que não funciona, né? Porque a gente não olha para essas deficiências nutricionais que fazem o hormônio T4 se transformar em T3. Então, isso que eu quero que vocês entendam. A gente tem que dar o suporte. Se for necessário o medicamento, ok. Mas quando a gente tem o suporte da nutrição, tudo vai melhorar. Porque a gente tem essa produção desses bloquinhos que estão produzindo tudo no nosso corpo. O que a gente tem de conhecimento que é um ótimo preditor para nossa saúde, para nossa longevidade ovariana, vou usar assim, tá? E é de fácil acesso. A idade em que a sua mãe entrou na menopausa. Então, muitas vezes a gente perde essa informação. A minha mãe mesmo acabou tirando o útero antes de entrar na menopausa. Então a gente não sabe. Mas a idade que a sua mãe entrou na menopausa é um ótimo preditor para dizer quando você entrou na menopausa. Então, eu tô com sintomas
já de estrógeno baixo, ciclos mais longos, os calorões noturnos. Eu tenho 43 anos e a minha mãe entrou na menopausa com 45 anos. Pode ser que você esteja realmente na terceira para quarta fase dessa transição hormonal. Agora não, eu tô com esses sintomas e minha mãe entrou na menopausa com 55 anos. Poxa, você tem aí pelo menos mais 10 anos pela frente, teoricamente. Vamos ver o que tá acontecendo, tá? Então eu já mencionei pra vocês alguns casos também. Então teve o caso de diagnóstico de menopausa precoce, que a gente descobriu que era uma doença celíaca, mas como usou anticoncepcional por muito tempo, não identificou isso. Tem muitos casos onde o ciclo tá longo e na verdade tem uma alteração da glicemia, da insulina. Tem um quadro mais parecido com ovários policísticos, tá? Tem muitos casos de alteração da tireoide. Então, na alteração da tireoide, comumente o nosso ciclo fica alterado. Ele pode ficar tanto muito longo quanto muito curto, ou ficar com muito sangramento. Então, são alguns fatores aí que a gente pode considerar. Como a gente pode identificar, meninas? Então, quando vocês pegarem o exame de sangue de vocês, tá? Como que vocês podem identificar quão próximo vocês estão da menopausa? Lembrando que os exames hormonais são sempre uma foto. Pra gente entender padrão, a gente tem que associar com sinais clínicos e muitas vezes até repetir, como é o caso aqui que eu vou falar pra vocês. Então vocês têm que saber que dia do ciclo vocês fizeram aquele exame. Ah, Pri, eu não tô menstruando e foi justamente por isso que eu fiz pra identificar. E aí, ok, a gente vai olhar como um todo esse contexto, mas geralmente os valores que eu vou falar aqui pra vocês é entre o terceiro e quinto dia do ciclo que eu considero, tá? Então o que é o terceiro e o quinto dia do ciclo? Você menstruou, é o primeiro dia. E aí você vai contar, né? 1, 2, 3, terceiro dia do ciclo. O que não conta aqui? Muitas mulheres têm um borrão antes de menstruar. Isso não conta. Isso é ainda fase lútea. Ainda é o ciclo anterior, tá? A gente conta o primeiro dia quando o sangue desce fluido efetivamente. Borrão, pinga, gotejamento, é tudo, a queda da progesterona precoce é tudo fase lútea. Se entre o terceiro e quinto dia do ciclo o seu FSH tá acima de 10, você ainda tá longe da menopausa, tá super fértil, mas para um quadro, por exemplo, quero engravidar, a gente vai tentar reduzir um pouco esse FSH. Como, Pri? Às vezes você tá produzindo hormônio, tá, o que é muito comum, mas tem uma resistência na célula, tá muito inflamada. Ou tem alguma questão mesmo diretamente de receptor ou de inflamação. Então tem alguma coisa ali que está afetando essa parte celular. Agora, se o seu FSH está acima de 40, aí a gente já pensa em menopausa. E aí, qual que é a primeira orientação? Você tem que repetir esse FSH em mais um ciclo para confirmar esse processo. Mas voltando ao que eu falei pra vocês, muitas vezes esse FSH tá alto e a gente consegue reduzir ele. Uma mulher que ficou muito tempo, por exemplo, no anticoncepcional e volta a sair do anticoncepcional e volta a produzir isso, pode ter às vezes alteração. O cérebro tá tentando se comunicar novamente com os ovários, ela tem uma resistência periférica aos hormônios. Então, assim como a gente tem uma resistência à insulina, a gente pode ter uma resistência a outros hormônios também pro processo inflamatório. Então, tudo isso a gente vai considerar, tá? Nessa mulher, o histórico dela, para confirmar se ela tem menopausa. Agora, se você realmente está numa fase, vamos dizer ali no geral, 45 mais, e tá com FSH acima de 40, talvez você tenha mais uns 2, 3 anos antes da menopausa, dependendo como estiverem os seus sintomas. Então, isso seria algo já se encaminhando para menopausa mesmo. Quem menstrua cedo também entra na menopausa mais cedo? Não necessariamente. Quem menstrua muito cedo, a gente já considera... Então, assim, como tá tendo agora, menopausa menarca precoce, né? 8, 9 anos. Se a gente for ver bem, é como se fosse um envelhecimento precoce também, né? Então, essa atividade celular tá muito acelerada. E aí tem toda uma relação com contaminantes ambientais, né? Então, plásticos, agrotóxicos, às vezes metais pesados, mas principalmente essa necessidade de detoxificar, porque esses contaminantes ambientais têm muito dos xenoestrógenos, ou às vezes um sobrepeso mesmo na infância, né? O que também favorece essa produção de estrógeno. Mas não necessariamente, tá? Então, assim, não quer dizer que você, sei lá, menstruou com 11 anos, que você vai entrar na menopausa mais cedo. Ainda a regrinha da mãe funciona melhor. E aí a gente entra muito no processo de pensar também em longevidade ovariana, e a gente vai pensar mais ou menos nas mesmas questões, tá, meninas? Então, estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? É quando o corpo está produzindo muito lixo e não consegue limpar esse lixo, tá? Literalmente, assim, de um elemento figurativo. Então, é diferente da inflamação, mas é algo
na hora de explicar é parecido, tá? Então a inflamação é como se fosse um foguinho ligado e o estresse oxidativo é como se fosse um lixo que a gente não consegue eliminar. E aí vem, assim, tops de aumento de estresse oxidativo, dioxina, então toda essa fumaça que a gente vivenciou recentemente, né? Cigarro, fumo é algo que aumenta muito o processo de estresse oxidativo. A parte de alimentos mais literalmente bem inflamatórios, então gordura trans, que é todos os biscoitinhos de pacote e muitas coisas que vêm em pacote, frituras, então tudo isso vai aumentando muito esse processo de estresse, principalmente se tem algumas deficiências nutricionais. Então falta de antioxidantes ao longo do dia. Às vezes a gente consome só uma refeição com alimentos coloridos, ou muito pouco vitamina C ao longo do dia, ou pouca coenzima Q10, né? Às vezes, ou você é vegetariana, não suplementa, ou pouca vitamina E, então são alguns antioxidantes, vitamina C, acerola, goiaba, caju, vitamina E, óleo de germe de trigo, óleo de semente de girassol pressado a frio, coenzima Q10, sardinha, abacate, tá? Então, distribuir isso ao longo do dia é muito positivo. Ah, Pri, mas eu consumo tudo isso e ainda assim eu tenho uma falência ovariana, digamos. Às vezes, esse equilíbrio não tá dando conta. Às vezes, tudo que o seu corpo tem para processar de demanda, de viver em uma cidade poluída, de ter contato com tudo que a gente está exposto ao mundo, versus o que você está consumindo não dá conta. Então isso também pode acontecer, tá? Por isso que a gente tem o desafio de viver nesse mundo de uma forma mais saudável. Tem ficado cada vez mais difícil porque a gente é resultado desse contexto também. Alimentação para mulheres na pós-menopausa não faz uso de hormônios. Ana, tem que focar muito em alimentos com fitoestrógenos, massa, tofu, leguminosas, chás. Tem que focar muito no equilíbrio da glicemia. E ainda assim, mesmo que assim, quem não faz reposição hormonal, eu sou super a favor, tem que fazer reposição de fitoterápicos focados na menopausa. Eu até tenho uma formulazinha lá também no Ciclos, porque você precisa ter um suporte. Então, qual que é o maior risco de não fazer algum tipo de suporte hormonal? Risco de doenças cardiovasculares, né? Então, a primeira coisa. A gente tem que pensar sempre numa mulher que está entrando na menopausa, não só em amenizar os sintomas daquele momento, calorão, alteração de peso. A gente tem que pensar 10 anos depois. Então, se você está entrando com 50 anos... Como você quer estar daqui 10 anos, daqui 20 anos? O que a gente vai pensar? Em prevenção de Alzheimer, em melhora, em prevenção de diabetes, né? Em melhora dessa resistência à insulina, em manutenção de massa muscular. A gente tem que construir essa segunda etapa da sua vida. Se a gente for pensar, a gente fica 1/3 da vida, às vezes metade da vida na menopausa. E é um outro momento fisiológico. Então a gente tem que construir, tem que dar suporte nessa segunda etapa da vida. E esse suporte hormonal é especialmente importante nos 10 primeiros anos pós-menopausa. Então, eu acho que tem que ter algum suporte, sim, para esse apoio. E eu acho que isso é um dos principais motivos da gente ter uma melhor qualidade de vida e longevidade hoje no pós-menopausa, né? Então, se a gente pensar realmente, nossas avós, nossas bisavós, elas tinham muito uma cara de vó mesmo, né? Envelhecidas, com uma mudança da composição corporal. Até porque, enfim, o contexto era totalmente diferente, muitas gestações, uma depois da outra, né? Contexto social totalmente diferente. Graças a Deus mudamos muitas coisas, algumas coisas ainda não, mas muitas mudamos. Mas se a gente vê hoje uma mulher de 70 anos, por exemplo, eu vejo minha mãe e tá super bem. Então, é uma questão mesmo desse suporte que a gente tem no pós-menopausa, tá? Eu acho que a gente pensar e se programar para a segunda etapa da vida. É isso, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Espero que tenha ajudado, espero que vocês consigam passar por essa fase com um pouco mais de clareza do que tá acontecendo com vocês, do que vocês têm que considerar, até de como analisar uma conduta de um profissional de saúde, né? Então, o que esse profissional me perguntou? Eu só passei os dados para ele não perguntou como tá meu ciclo, que fase que eu tô, não trouxe um entendimento desse período de transição hormonal. Então, isso é um ponto para você até avaliar que tipo de conduta você vai estar escolhendo seguir e o quanto que essa conduta pode estar te ajudando de uma forma mais integral mesmo. Fiquem bem, um beijo.